eu tenho feito palestras em toda Joinville, né? Região também. O principal tema, assim, geralmente é em relação à violência doméstica. Né? Eu tenho falado sobre isso, violência doméstica, violência contra a mulher, os vários tipos de violência que tem, como a mulher pode se defender, onde ela deve procurar ajuda, porque as mulheres não conhecem. Eu iniciei a Rede Catarina lá no 8º Batalhão há 3 anos atrás, trabalhei durante quase 3 anos na Rede Catarina, a gente meio que fundou a Rede Catarina do 8º em si, né? Iniciou ali com o sargento e iniciamos esse trabalho. E aí eu saí de lá e ainda continuei assim nessa missão de levar esse conhecimento, porque a gente percebe que as mulheres não sabem o que é violência doméstica, elas não sabem para quem procurar ou quem recorrer e quais são os direitos delas. Então a ideia é levar esse conhecimento. E aí eu tenho feito palestras em empresas, palestras em escolas, onde me chama eu vou. Ah, que legal, né, cara? Tá passando Eu assim. vejo assim mais como uma missão de vida mesmo, sabe? Porque onde eu tô hoje no meu trabalho, eu não precisaria mais fazer isso e não deveria fazer, né? Não tem nada a ver com o meu trabalho mais, mas é algo pessoal meu. Inclusive, eu sou convidada para fazer as palestras de forma pessoal, né? Tipo, o convite vem para a Emily, não é para a instituição, né? Sim. Então, eu que peço autorização para ir fardada e tal, para levar, porque eu penso que quando eu vou fardada, né, levo a instituição, eu estou engrandecendo a instituição, estou levando o trabalho da polícia, estou trazendo ainda mais, né? Tô levando, acho que, algo positivo para as pessoas, trazendo essa proximidade também, né? Então, eu faço palestra também sem ser fardada, mas na maioria das vezes eu acabo indo fardada com autorização do meu comandante. Eu ia falar mas vou colocar uma seguidora. Tem uma seguidora aqui. E qual que é no caso, como se fosse dar uma palestra para ela hoje, como ela se defender? Da violência doméstica contra a mulher, o que ela pode fazer, né? A mulher precisa entender que violência contra a mulher é muito mais do que a violência física. Num todo, quando a gente pensa em violência, quando a gente fala em violência para qualquer pessoa, seja independente se é mulher ou não, já pensa no chute, no soco, né? A violência física propriamente dita. E a gente precisa desconstruir isso, entender que a violência contra a mulher é muito além da violência física. Né? Tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual. Quantas ocorrências eu cheguei na casa da mulher, a mulher olhou pra mim e falou assim, não, policial, mas ele não me bateu. Ele só quebrou tudo dentro de casa. Imagina. Chega lá, tá tudo moído. Ele não encostou nela, mas aquilo ali é violência doméstica, é Maria da Penha e o cara vai ser preso. Né? Então não tem necessidade de o cara chegar a vias de fato, né, com a mulher. Então na minha palestra eu trago primeiro essa visão, né, e mostro para elas né, os índices que existem, né, em relação ao feminicídio, como as mulheres são agredidas, né. A cada minuto 8 mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Então é um índice altíssimo. Sim. Né. E quando a gente fala em violência doméstica, a gente está ainda engatinhando no combate à violência doméstica. Porque a gente está ainda, quando a gente fala e quando é discutido, tudo se inicia no quê? A gente precisa motivar essas mulheres a denunciarem. A mulher precisa tomar coragem de denunciar. 43% das mulheres que sofrem violência doméstica não fazem nada. Não denuncia o cara, não faz boletim de ocorrência, não procura ajuda. Então você imagina o tanto de mulher que tem sofrido aí sem fazer nada contra esse cara. 27 mulheres tinham morrido em Santa Catarina até o meio do ano de feminicídio. Dessas 27, 24 nunca tinham denunciado o cara, não tinham procurado ajuda. Então, quantas mortes a gente poderia ter evitado? Então, a gente está ainda iniciando esse processo, pedindo para que a mulher tome coragem, mostrando para ela o que existe à disposição do Estado, o que o Estado oferece para ela denunciar, que tem a Rede Catarina que vai acompanhar ela, tem o botão de pânico, que é uma ferramenta ao lado dela, que tem as medidas protetivas que o Judiciário vai conceder, tudo que existe para encorajar ela a denunciar. Só que quando a gente pensa em violência doméstica, a gente tem que pensar que é algo muito além de polícia, né? Muito além da polícia militar, é muito além, é uma família, são pessoas que estão sendo relacionadas ali, então tem problema psicológico, tem muitas vezes divórcio, pensão, filhos, que você tem que saber lidar. Então, quando ela dá esse primeiro passo de denúncia, é isso que nós estamos trabalhando ainda, pedindo para que ela denuncie, que dali em diante a gente vai ajudar ela. Mas depois esse processo ainda é muito longo, a gente tem um processo longo que a gente tem que começar a estruturar. Porque muitas mulheres se colocam na situação de violência, se permitem ficar na situação de violência, porque elas não têm como se sustentar,
elas não têm trabalho, muitas vezes vítima de um relacionamento abusivo, que o cara não deixava ela trabalhar, não deixava ela sair, não deixava ela tocar a vida dela. Então ela veja, pô, eu vou sair, vou para onde? Vou comer o quê? Vou ter o quê? Então a gente tem que iniciar um processo ali, porque senão ela vai acabar se sujeitando àquela situação de violência, apanhando, sofrendo violência do companheiro dela, porque ela não vê outra forma de começar a vida dela. Então o Estado precisa começar a olhar para essas mulheres. Inclusive, quando eu estou discutindo de forma livre, sem ser em palestras, né, a gente diz a ideia de trazer pontos de referência para a mulher. Hoje, no governo federal, tem o programa da Casa da Mulher Brasileira, que são casas que são colocadas em regiões estratégicas, onde é uma casa de referência. Então, a mulher vai, lá naquela Casa da Mulher Brasileira, a mulher vai receber atendimento psicológico, jurídico, policial, tudo lá dentro dessa Casa Brasileira. Por quê? Muitas das vezes, essa vítima só tem um passe de ônibus. Uhum. E aí ela só vai até a delegacia, ou ela só vai até o CRES, ela vai em algum lugar só e ela não vai poder continuar o processo. Então, se ela chega direto no ponto onde ela precisa, dali a gente consegue resolver o que ela tem. Outra situação, algumas cidades de Santa Catarina já iniciaram essa legislação de dar um auxílio para a mulher que é vítima de violência doméstica. Araquari, por exemplo, criou esse auxílio e a mulher recebe o auxílio durante 6 meses, mais ou menos. Até 1 ano ela pode receber, para dar um início, ou aluguel solidário. Isso é um projeto também que pode ser expandido para o Estado. O governo estadual devia olhar para essas mulheres ter essa visão de dar um início de vida. Não é assistencialismo barato, mas é dar um início para dar uma oportunidade de ela começar a vida dela. Pô, quando você falou ali, eu fiquei com os 43%, né? Falei, 43% não denuncia, eu já falei, vou perguntar para ela o porquê que qual que é a opinião dela, por que esses 43%, né, não denunciam, não procura ajuda, mas você acabou respondendo já na sequência, né? Por quê? Porque muitas vezes elas são dependentes do marido, né? O cara não deixa ela trabalhar, então ela não busca, e ela fica tão presa naquele mundo ali, que ela não vê o que tem lá fora. Exatamente. Ela não vê as oportunidades que tem, né? Às vezes, já tem um filho, como que eu vou sobreviver já com esse filho? Esse filho vai ser a minha dificuldade, às vezes até, né, inconsciente, mas ela começa a colocar a desculpa nos filhos, né? Hoje é muito comum a gente, na nossa ocorrência, encontrar aí menina de 20 anos, né? Vamos usar 20 anos, com 3, 4 filhos, né? E aí, aí eu acho que na cabeça dela acabou tudo, né? Acaba as esperanças, mas porque ela não consegue ver o mundo que tem lá fora ainda, as oportunidades. Uma mulher com 20 anos não é desculpa para não concluir os estudos, não buscar uma graduação, né? Não ser uma empreendedora, né? Não buscar um futuro diferente do que ela está vivendo, né? Exatamente. Ela tem, e também porque ela não conhece o que existe à disposição, na maioria das vezes. Ela acha assim, eu vou denunciar e vou apanhar mais. Vou denunciar e vou sofrer mais. O que adianta eu procurar a polícia? Ela acha que ela vai continuar sofrendo, porque muitas vezes ela não sabe o que existe à disposição dela. Por isso que a ideia é levar esse conhecimento. E é importante que a gente saiba, né, que não existe classe social, não existe idade. Nós atendíamos mulheres adolescentes de 14 anos, que eram vítimas de violência doméstica, e uma senhora de 73 anos, por exemplo. Olha só. A gente atendia desde a pessoa da periferia até pessoas que... Era um apartamento por andar, assim, né? Então, pessoas da classe média alta, pessoas ricas, né? Então, não existe, né? Não existe. E eu digo mais, pessoas que têm uma classe social maior, que têm um maior grau de instrução, têm mais dificuldade de denunciar. Até pelo preconceito, né? Pela vergonha. Poxa, o que vão pensar de mim? E tudo que gira aqui ao meu redor, vão pensar o que de mim e tal. Então, a violência doméstica, a violência contra a mulher é muito maior, é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Envolve vários fatores. A gente atendeu recentemente um tráfico de drogas também, uma mulher de 20 anos, se eu não me engano, acho que eram uns 20 anos, né? E ela tinha uma criança, uma menina já grande, e já estava grávida do segundo, né? E foi uma das conversas que eu tive com ela, eu falei, cara, provavelmente tu não vai ficar presa, porque a gente sabe da lei brasileira, e por mais que você é gestante, é réu primária, tu não vai ficar presa, cara. Agora pensa no seu futuro, né, cara? Você, uma menina muito nova, cara. Você pode, mas eu nem concluí, achei estudar até a 4ª, 5ª série. Eu falei, não, cara, tem esperança ainda, vai lá, hoje em dia conclui. Tá muito fácil, né? Faz uma EJA, prova só, EJA e o EJA rapidinho ali, já consegue mudar, ou consegue ser empreendedora também, né? Tem muita oportunidade hoje. Sim, com certeza. Né? Não precisa ficar vendendo droga, cara. Tem um monte de coisa lista para vender aí,
ali para ganhar dinheiro e para ter futuro, né? Só que o que acontece é a gente conseguir abrir os olhos dessas pessoas, né? Porque elas estão ali, né? Tão dentro daquela comunidade, daquela realidade que ela não consegue ver o mundo lá fora, né? Exatamente. Não, são várias situações. A gente acabo tendo contato com essas mulheres através da polícia e através das redes sociais também. Então eu já ouvi várias histórias assim nesse sentido, né? E por acompanhar, a gente acaba criando um vínculo, né? E eu fico muito feliz. Eu fico assim emocionada e feliz quando eu vejo que uma mulher saiu dessa situação de violência, às vezes sem intenção, né, ideia, não tinha perspectiva, achava que não ia conseguir nada da vida, e ver ela crescendo, ver ela se desenvolvendo. Tem alguns casos no meu Instagram, assim, de que eu acompanhei, né, meninas, mulheres, que eu não conheço pessoalmente, pessoas do sul do estado, de outro estado, que me contam as histórias, e a gente vai conversando, se motivando ali, ajudando, e pessoas que sofriam violência, que o ex-marido estava com as crianças, não queriam largar a criança, ela voltou para a situação de violência para conseguir pegar as crianças, conseguiu sair de lá, não tinha ensino médio, completou o ensino médio, tá fazendo faculdade e agora tá estudando para polícia. Olha só. Então, assim, são histórias que chegam a me arrepiar até, porque, assim, pô, mulheres guerreiras demais, e tá cheio de mulher guerreira aí, só precisa descobrir a força de vocês.